Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Claro que tem um componente irracional que tem a ver com a personalidade do Trump, a personalidade dele como indivíduo, mas tem uma outra dimensão que é perfeitamente racional. Os Estados Unidos estão em declínio, desde 2008 isso é visível, e eles estão fazendo de tudo para reverter esse declínio. Foi isso que o Obama se propôs a fazer quando ele disse que os Estados Unidos estavam preparados para voltar a liderar. Foi isso que o Trump prometeu fazer no seu primeiro mandato, foi isso que o Biden prometeu fazer no seu mandato, e é isso novamente que o Trump promete: Make America Great Again. Ou seja, eles sabem que eles estão em declínio, eles sabem que eles já não são o número um e estão dispostos a matar e morrer para recuperar a primazia. O problema do governo Trump é como fazer isso. Eles escolheram o caminho da guerra comercial contra tudo e contra todos. Uma postura bastante agressiva que significará, primeiro, se afastar dos aliados tradicionais, Europa, Japão. Segundo, ampliar a pressão sobre o que eles acham que é o quintal deles, a América Latina. Terceiro, colocar uma cunha, esse é o sonho deles, dividir a aliança entre Rússia e China. Então é uma operação difícil de ter êxito, e como é muito mais difícil de ter êxito no plano científico, tecnológico, produtivo, eles vão usar muito da chantagem e da ameaça militar. Eles vão usar muito do falar grosso, eles vão usar muito da ferramenta dólar, que continua sendo uma moeda de trânsito internacional muito grande e que eles controlam, porque é a moeda também dos Estados Unidos. Então eles vão fazer muita chantagem, vão falar muito grosso, vão fazer muita brutalidade. Com qual objetivo? Tomar a posição de principal potência científica, industrial, tecnológica do mundo. Agora, o detalhe é que, por enquanto, os Estados Unidos ainda têm uma fachada democrática, ou seja, por enquanto, os Estados Unidos ainda é uma república. Eu digo por enquanto porque muita gente tem dito que essa operação que o Trump está fazendo vai converter os Estados Unidos numa outra coisa. E eu, da minha parte, acho que o elemento essencial é a fachada. Os Estados Unidos sempre foram outra coisa, mas eles pareciam ser mais democráticos do que o Trump está mostrando, porque na verdade o Trump está desmascarando, está rasgando a fantasia, está mostrando o que os Estados Unidos são. Mas de toda maneira, como eles parecem ser, tá certo, em uma fachada de democracia, ele precisa ter um certo apoio popular para as coisas que ele faz. E para ter apoio popular para uma política agressiva, uma das técnicas é demonizar alguém, é transformar alguém numa espécie de perigo, de ameaça. E o Trump escolheu como uma das ameaças os migrantes latinos, que estariam supostamente roubando o emprego do trabalhador branco, anglo-saxão, protestante. Essa é a tirada dele para conquistar o apoio dessa massa de trabalhadores brancos que foram desempregados ou tiveram seu padrão de vida em queda por conta das políticas neoliberais lá nos Estados Unidos. E, incrivelmente, ele conseguiu o apoio também de negros, negras e latinos, os que já estavam estabelecidos, que tinham a expectativa de que as vítimas da brutalidade dele seriam só os outros, os que chegaram depois, os indocumentados. E o que está se vendo é que não é nada disso. O que está se vendo é que ele desencadeou uma operação de extrema-direita que faz com que gente da Ku Klux Klan ou gente fantasiada de nazista desfile pelas ruas, faz com que comunidades onde predominam afro-americanos comecem a fazer vigilância nas ruas para impedir ataques ao estilo KKK. Ou seja, ele abriu, como foi dito aqui no início do programa, a caixa de Pandora, e ele usa dessa pressão também para dobrar os países da região. No caso da Venezuela, mas também aqui no caso do Brasil, no caso do México, ele tem estimulado a deportação de pessoas que têm direito a ficar nos Estados Unidos, segundo as leis dos Estados Unidos. E ele faz essa deportação em condições bárbaras, que não tem nenhuma base em nenhum direito do mundo.
Aqui no Brasil nós vimos isso, as pessoas sendo transportadas com algemas nos pés e nas mãos. Tem países da região que aceitam isso. É o caso do Bukele, lá de El Salvador, que construiu uma mega prisão para o que ele diz as marras locais, as gangues locais, e está aceitando que os Estados Unidos mande na expectativa dupla. A primeira é ganhar dinheiro com isso, e a segunda, mais soturna, é impedir que alguns dos salvadorenhos presos nos Estados Unidos contem dos vínculos do atual presidente de El Salvador com o crime. Então, joga um papel duplo. A Venezuela, como é um país que tem soberania, tem um governo que defende a soberania nacional, está enfrentando com dignidade essa operação. Por isso também, falando do que você citou, é muito importante que o Brasil é, retire o veto que impôs a presença da Venezuela nos BRICS e aproveite a cúpula dos BRICS, que vai acontecer aqui no Brasil nos dias 6 e 7 de julho deste ano, para dar ingresso à Venezuela à lista de países que acompanham as reuniões dos BRICS. É um gesto político, não tem nenhum efeito prático imediato, mas tem um efeito político muito grande, que é reconstruir a unidade latino-americana e caribenha contra os Estados Unidos, porque é disso que se trata no fundo. O maior problema que o nosso continente, o maior problema que o mundo enfrenta hoje, chama-se Estados Unidos.